Fala galera, tudo bem? Meu nome é André Titonelli, eu sou tutor em anatomia aqui da Medicina Unirio e hoje a gente vai estar conversando sobre planos, eixos e movimentos. É uma continuação daquela aula introdutória que eu já gravei anteriormente para vocês. Roteiro, vamos falar dos planos, dos eixos e dos movimentos. Planos anatômicos. O que são planos anatômicos? Eles vão ser planos imaginários que vão cortar o nosso corpo na posição anatômica. Posição anatômica que a gente já teve uma aula sobre. E esses planos vão ser basicamente 4. Plano mediano, plano sagital, plano frontal ou coronal e plano transverso. Plano sagital mediano. O plano sagital mediano vai cortar o nosso corpo exatamente na metade, dividindo em metade direita e metade esquerda. Plano sagital. Bom, os planos sagitais vão ser planos paralelos ao plano mediano, dividindo o corpo, portanto, em fatias longitudinais. Parasagital é um termo que a gente vai encontrar bastante como sinônimo de sagital, só que ele é um termo desnecessário, na medida em que qualquer plano paralelo ao plano mediano, por definição, já é um plano sagital. Paramediano, por sua vez, a gente pode fazer referência a termos a planos paralelos ao plano mediano, mas próximos a ele. Plano frontal ou coronal. Ele vai dividir o nosso corpo em parte anterior e parte posterior. Anterior, posterior. Planos transversos. Eles vão cortar o nosso corpo horizontalmente, dividindo em partes superior e inferior. E na radiologia a gente vai conhecer muito esses planos como planos transaxiais ou, mais simples, axiais. Eixos. O que são os eixos anatômicos? Eles vão ser linhas imaginárias ao redor das quais vão acontecer os movimentos do corpo. E são basicamente 3. O eixo longitudinal ou crânio-caudal, o eixo lateral ou transversal e o eixo antero-posterior ou sagital. Os movimentos. O que são os movimentos? Bom, os movimentos do corpo eles vão acontecer nos planos anatômicos e ao redor dos eixos. Como assim? A gente vai ver mais especificamente em cada movimento. Flexão e extensão. A gente tem aqui a extensão basicamente vai acontecer no plano sagital, que vai dividir o corpo em direita e esquerda, e esse movimento vai se dar ao redor do eixo lateral. Vamos ver aqui na imagem. Bom, aqui eu peguei um grande plano sagital aqui, e esses pontos pretos seriam o eixo lateral, porque aqui, como a gente está numa vista lateral, esse eixo estaria saindo do plano da imagem, beleza? Então, quando a gente faz, por exemplo, uma flexão do membro superior, a gente vai ter, então, esse movimento aqui para frente, e a extensão, esse movimento para posterior. Tudo em volta desse eixo lateral, situado aqui no ombro. Olhando agora para o membro inferior, podemos imaginar novamente um eixo, acontecendo o movimento aqui de flexão anteriormente, né, no plano sagital, e posteriormente o movimento de extensão. Olhando aqui no antebraço, nós teremos a flexão do antebraço, né, diminuindo o ângulo nessa articulação, e a extensão, aumentando o ângulo nessa articulação. Da mesma forma que a gente vai ter no joelho. A gente vai ter a flexão aqui da perna, que vai ser, no caso, posterior, diferente das demais, e a extensão vai ser anterior. E aqui também um eixo lateral, que vai passar aqui na região da coluna, a gente vai ter a extensão da coluna e a flexão da coluna. Continuando em flexão e extensão, a gente pode imaginar aqui, na mão, lembrando que aqui a gente está novamente com um eixo lateral, que vai percorrer a região do punho dessa forma. A gente vai ter a extensão da mão e a flexão da mão. Da mesma forma, a flexão dos dedos e a extensão dos dedos.
No pé, no caso, a gente teria dois tipos de flexão. A dorsiflexão, ou seja, uma flexão no sentido da região do dorso do pé, e a flexão plantar, no sentido da região da planta do pé. Abdução e adução. Abdução e adução são movimentos relativos ao plano mediano do corpo. Como assim? Bom, a abdução basicamente seria um movimento de afastamento do plano mediano do corpo. No caso aqui a gente está vendo uma mão, a gente vai imaginar um plano mediano na mão, representado aqui por essa linha pontilhada preta. A abdução, então, seria o afastamento dos dedos desse plano mediano e a adução, a aproximação. Aqui a gente pode imaginar um plano frontal. Bom, o movimento de adução e abdução vai acontecer no plano frontal. O plano frontal cortaria essa mão aqui em metades anterior e posterior, de modo que esses dedos eles andariam no plano frontal, ou coronal, e eles vão girar ao redor desse eixo antero-posterior, que vai cortar esse plano frontal de maneira perpendicular, beleza? Aqui, uma vista lateral, a gente vai ter a abdução do polegar, ou seja, ele vai se afastar do plano mediano da mão, e a adução do polegar, que ele vai se aproximar do plano mediano da mão. E aqui a gente vai ter um macetinho para a gente lembrar. Quando a gente fala de abdução, a gente pode pensar em abrir, porque se a gente está se afastando do plano mediano, a gente está abrindo, concorda? E a adução a gente pode pensar em aderir, porque se a gente está se aproximando do plano mediano, a gente está aderindo, a gente está juntando. Continuando em abdução e adução, vamos ter aqui dos membros superiores e inferiores, seguindo a mesma lógica. O membro superior, abdução, afastamento do plano mediano, adução, aproximação do plano mediano, e membro inferior, a mesma coisa, e a mesma regrinha para a gente lembrar. Rotação. Bom, a rotação é um movimento que vai acontecer no plano transverso, quer dizer, em um dos planos transversos, e ao redor do eixo longitudinal. O movimento de rotação ele é um movimento de revolução. Ou seja, se a gente pega aqui um eixo longitudinal aqui no membro superior, por exemplo, o movimento de rotação vai acontecer num plano transversal aqui, que vai cortar o nosso membro superior. De modo que uma rotação em sentido lateral, ou seja, distanciando do plano mediano, seria uma rotação lateral, e uma rotação se aproximando do plano mediano, uma rotação medial. Isso vai valer aqui no membro superior, no membro inferior. E aqui a gente também tem um exemplo da rotação de cabeça e de pescoço e a rotação do tronco. Circundação. Bom, a circundação já é um movimento um pouco mais elaborado. Elaborado no sentido de que ela vai ser um movimento que vai contar com a junção de 4 movimentos, sendo eles, primeiramente, a flexão, seguida da abdução, seguida da extensão, seguida da adução e, novamente, voltando, reiniciando esse ciclo, na medida em que, quando a gente realizar esses 4 movimentos, nós voltaríamos à posição inicial. Então, esses 4 movimentos vão constituir um movimento de circundação, que a gente pode ver aqui no membro superior e no membro inferior. Elevação e depressão. Bom, elevação e depressão vai fazer referência aos ombros, em que elevação dos ombros vai ser um movimento superior dos ombros. E a depressão dos ombros seria, no caso, um movimento em sentido inferior, sentido caudal. Protrusão e retrusão. Nós vamos ter aqui a protrusão da mandíbula, ou seja, o movimento da mandíbula em direção anterior, e a retrusão, o movimento da mandíbula em direção posterior. Lembrando, sempre na posição anatômica. Protração e retração. Nós vamos ter aqui na escápula, a protração seria um movimento antero-lateral, porque vai para anterior e lateral, e a retração seria um movimento
póstero-medial, porque ele vai para posterior e para se aproximando do plano mediano. Eversão e inversão vão ser movimentos que vão fazer referência especificamente à planta do pé, na medida em que a inversão vai ser a aproximação dessa planta do pé ao plano mediano, ou seja, vai ser um movimento medial, e a inversão seria um movimento lateral dessa planta do pé. Oposição e reposição. Bom, a oposição seria justamente a aproximação do polegar ao dedo indicador, que é um movimento, sem dúvida, muito importante no dia a dia, para a gente manipular vários objetos, a gente abotoar uma blusa, por exemplo. E a reposição seria justamente o retorno desse dedo do polegar na posição de oposição para a posição anatômica. Supinação e pronação. Bom, se a gente pega aqui um exemplo, a mão em posição anatômica estaria no seu estado supinado. Se a gente rotacionar essa mão numa rotação medial, a gente faria, no caso, uma pronação. E o retorno dessa mão para a posição anatômica, ou seja, numa rotação lateral, seria a supinação. Quando a gente pega aqui um antebraço fletido, a gente vai ter que a supinação, como a gente pode ver aqui, seria o estado em que a mão estaria rotacionando de modo que ela ficasse com sua face palmar voltada para cima, ou seja, superior. A posição neutra seria um meio termo entre as duas posições, e a posição pronada seria a posição em que a face palmar da mão estaria voltada inferiormente. Para lembrar, a gente também tem uma dica legal aqui. A supinação vai remeter a uma ideia de súplica, como a gente pode ver aqui um estado de súplica, né, um estado de pedido. Pronação, a gente vai remeter a prometer, no sentido de que quando a gente faz um juramento, a gente jura sobre um livro, com a mão em estado pronado. E aqui, fazendo uma relação aqui com o dia a dia na academia, na musculação, a gente vai ter a pegada neutra nos halteres, em que a gente vai ter a mão nessa forma, na posição neutra. A gente vai ter a pegada pronada, ou seja, com as mãos em estado pronado, e a pegada supinada. Resumindo, a gente vai relacionar agora os planos, os eixos e os movimentos de uma maneira geral. A gente vai ter aqui, no plano sagital, a gente vai ter os movimentos acontecendo nesse plano, ao redor do eixo látero-lateral, que vai cortar ele perpendicularmente, e os movimentos que vão acontecer vão ser os movimentos de flexão e extensão, como a gente já viu. No plano frontal ou coronal, a gente vai ter os movimentos acontecendo ao redor do eixo antero-posterior e os movimentos de abdução e adução. E no plano transverso, a gente vai ter o eixo longitudinal e vai acontecer os movimentos de rotação, né, os movimentos de revolução. Essas são minhas referências, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e muito obrigado, galera.